Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Extra Entrevistas. Eu sou o Jonathan Ribeiro e hoje nós seremos muito abençoados com o tema de Deus para os nossos corações. Extra Entrevistas está no ar. Estamos aqui com o Bispo Geraldo de Souza, bênção de Deus nas nossas vidas, que aceitou o convite de prontidão a estar aqui. Deus abençoe sua vida, viu, Bispo? Eu queria apresentar para vocês, ele é o Bispo Geraldo de Souza, formado em teologia, pastor-presidente da Comunidade Batista Boas Novas. Ele é casado, pai de 5 filhos, tem 5 netos e, por incrível que pareça, uma bisneta. Bispo, se apresente, por favor, fale um pouco de você. Que bom você estar aqui. É um prazer, Jonathan, estar aqui com vocês aqui, participando desse momento da Escola S em Brasil. Para mim é uma satisfação. Desde já agradeço por essa oportunidade, tá bom? Não, maravilha. Nós que agradecemos pela sua presença aqui, Bispo. E hoje o nosso tema é ministério e família. E esse tema poderoso, eu tenho certeza que nós vamos discorrer de vários assuntos aqui. Eu, particularmente, estou ansioso, com o coração esperançoso, do que Deus vai falar nos nossos corações. Bispo, comece nesse momento falando um pouco sobre família, sobre a sua história da sua família, né? Você é um patriarca, né? Eu já comentei isso com você. Você é um patriarca, uma família tão extensa, tão abençoada. Conte para nós. Ok. É um assunto que eu sempre gostei, porque desde quando eu comecei a entender a respeito do ministério, entrei para o ministério, aceitei o chamado, então eu sempre vi a importância da família, ministério. Aí eu sempre tive um cuidado, um zelo em relação à família, e hoje eu vejo o resultado. Sempre esse cuidado durante todos esses anos. E aí hoje eu vejo que realmente tem que ter esse cuidado. O líder, aquele que tem um chamado, vai para o ministério, se ele não pensar a respeito da família, a questão dos valores, né, questão de prioridades, lá na frente ele acaba se perdendo, sabe? Então isso aí sempre eu tive um entendimento a esse respeito. E há quanto tempo você pastoreia, pastor? Olha, eu pastorei esse ano, agora em agosto, completo 25 anos. Nossa, que maravilha. 25 anos. 25 anos. E como que foi esse início com relação à família, por exemplo, né? Você pastoreava e os seus filhos, como que foi conciliar isso? Como que começou essa parte da família e o ministério? Ah, sim, legal. Quando eu fui para o ministério, o meu filho mais novo, o pastor Paulo, que hoje é pastor, ele está nessa faixa de sua adolescência, e aí ele é o primogênito, aí já veio a escadinha, né? Vieram os meninos, e aí sempre eu tive essa preocupação, como eu disse, de estar trabalhando a questão da igreja, que eu sempre dediquei ao ministério. Então, desde quando eu aceitei Jesus, entendi pela questão do ministério, passei a amar, entendi o chamado, então eu sempre dediquei. Então, em cima disso, eu sempre tive esse cuidado, mas aí meus filhos todos foram crescendo no evangelho, e eu sempre percebendo esse lado, buscando de Deus a graça, e vendo as dificuldades. E também naquele tempo, uns 30 anos atrás, né? Estou falando de 35 anos atrás, 30 anos atrás. E aquele tempo a questão da família, a questão da sociedade, a criação de filhos, não era tão pesado, né? Às vezes como é hoje, né? Um pouco de dificuldade, mas é uma área assim que realmente, se o líder, aquele que tem um chamado, se ele realmente não tiver uma atenção especial em inverter a questão dos valores, ele acaba se perdendo. E aí eu aprendi desde o início, se você quer ter uma boa igreja, tem uma boa família. Nossa. Ou não adianta. E Deus me deu essa graça. Eu posso dizer que eu sou privilegiado de ter 3 filhos que são pastores. Nossa, que maravilha. Os outros envolvidos também. Então eu sou assim, privilegiado. Qual que é o nome dos 3 pastores? O pastor Paulo Souza. Tem o Eu tive a honra de conhecer. Ah, sim. Tem o pastor André Souza também. Minha filha Thalita. Todos eles, não é... Percebi que realmente tinha o chamado, né? Porque filho de pastor que são pastores, não existe isso. É verdade, né? Então, todos eles, ao passo os outros 2, nunca perceberam, assim, questão do chamado do ministério, assim, pastoral. Mas a questão dos outros 3, e hoje eu vejo resultado, fruto, tenho
esse filho meu mais velho que é pastor de uma grande igreja, maravilha os resultados. Mas, assim, tudo foi no início de prestar mais atenção na questão da família. Porque não é porque nunca tive problemas, dificuldade, de tomar decisões, mas, graças a Deus, sempre tomei decisão acertada, sempre pedindo a Deus, né, colocando Deus ali no centro ali, dando uma atenção especial, que é muito importante para a família, fazendo a obra, mas sempre com atenção especial. Tem uma fase da minha vida que me chamou muita atenção, e essa filha minha, que hoje ela é pastora, Thalita. Oh, glória. Aí teve uma época que eu estava saindo muito, eu ia para as penitenciárias e trabalhava secularmente. Final de semana penitenciária, eu fazia um trabalho na penitenciária José Maria Alquimim. Então saía cedo de casa, chegava em casa à noite, seminário, estudando, do trabalho, ia para o seminário, chegava em casa 10, 11 horas. Aí sobrava o domingo, igreja, aquela correria. Aí eu praticamente houve um tempo que eu não tinha tempo para minha família. E um dia a minha filha adolescente, que hoje é pastora, Thalita, ela escreveu uma cartinha para mim, falou assim: papai, tem uma coisa que eu quero do Senhor, que o Senhor passe um dia comigo. Isso aí é algo assim que me marcou e me despertou mais a questão da atenção à família. Então, tem como sim conciliar a família e o ministério, mas a gente não pode desfocar a questão da família para focar o ministério, porque senão a gente acaba perdendo, né? E às vezes o pastor, eu vejo muito pastor, e cuida das famílias dos outros. Sim. E às vezes a própria família do pastor, às vezes, Verdade. fica... Sim. Uma coisa interessante que eu vi, né, da sua história, é que eu conheço pastores que os filhos dele eles não querem nem saber de igreja. Então isso aí a gente começa a ver o exemplo que é de casa. Só que no seu caso é interessante demais. Eu acredito que a direção de Deus é propósito de Deus, que ao invés deles afastarem, não, eles querem seguir o seu caminho, seguir o seu chamado. Como que foi essa caminhada dos seus 3 filhos que são pastores hoje, que seguiram os mesmos passos que você? Como que foi esse desenvolvimento deles na sua casa, quando eu falo de família, junto com o ministério que eles estão trilhando? Sim, eu creio que assim, é questão de prestar atenção, testemunho, nunca os forcei, mas sempre mostrando o exemplo e dentro de casa, porque infelizmente tem muitos líderes aí, chega dentro de casa e começa a levar os problemas da igreja para casa, falando problema de irmãos, e aí os filhos vão percebendo essas dificuldades na igreja, o pastor. E então eu falo o cuidado que eu sempre tive assim, vejo que foi algo assim de Deus em relação a ele estar caminhando assim, sentir o chamado de Deus. Cada um tem um testemunho particular mesmo, questão do chamado de Deus. Então hoje eu vejo o resultado, mas foi algo assim de Deus mesmo para a vida deles, sabe? Houve um momento que eu vi que estava na hora e realmente Explorou o chamado de Deus. É verdade. Pastor, me tira uma dúvida. Qual que é, na sua opinião, o desafio maior? Vamos falar, eu quero saber o desafio do ministério, mas eu quero saber qual que é o maior desafio na família que você acredita que hoje a gente possa enfrentar. Hoje eu vejo o maior desafio na família, diante da sociedade que nós vivemos nela. Porque os meus filhos, há 30 anos atrás, como eu disse, meu filho mais velho está com 43 anos já, então a forma de eu criei os meus filhos totalmente diferente da de hoje. Então hoje exige mais, entendeu? Exige mais dos pais, exige muito mais, uma atenção maior. A gente vê hoje que os problemas que estão acontecendo em relação à família, dos filhos, de modo geral. Então hoje eu falo, se eu iniciasse uma família hoje, talvez eu iniciaria diferente do que foi quando eu iniciei a família há 40 anos atrás. Hoje eu teria que me desdobrar muito mais, buscar mais em Deus, sabe? Enfim, dar uma atenção a mais dentro da minha casa. E falando da minha casa, eu louvo a Deus pela minha esposa também. Glória a Deus. É uma guerreira junto comigo na obra. Está nos assistindo isso, a pastora Fátima, um abraço. Abençoe, um abraço, pastora Fátima. 44 anos de casada. Que maravilha. Sempre ali ao meu lado ali, sabe? Então, ou isso me ajudou, uma esposa guerreira. Lembro que uma vez nós mudamos de região, Deus me falou claramente, você vai sair dessa região para ir para outra.
eu disse para ela e ela falou assim, vamos, não, tô contigo, vamos juntos. Então ela é assim, uma guerreira comigo ao meu lado, 24 horas. E assim foi assim a minha família, sabe? Então eu vejo que as dificuldades hoje, exatamente porque hoje a maioria dos pais hoje, infelizmente, não tem exercido o papel, que é um dos papéis, 3 papéis principais, muito importantes que eu acho. É aquele exemplo que o homem em casa, o pai, precisa exercer o papel profeta, do sacerdote e do rei, sabe? Ele precisa ser um sacerdote dentro da sua casa, ele precisa ser um profeta dentro da sua casa, tem uma palavra de Deus, direcionamento para sua esposa, para os seus filhos. Ele precisa ser rei também, precisa de governar. Então, eu vejo que o pai, o chefe de família, né, ou eles precisam exercer esse exemplo aí, né, do profeta, sacerdote e do rei, que ele segue mais ou menos isso aí, sabe? Porque senão não funciona. Hoje a gente vê que os maridos, né, os papais, perderam a autoridade. Não tem mais aquela autoridade de rei, né, de domínio, dominar sobre a sua casa, ou governar sobre a sua casa. O rei é aquele que governa, profeta, né? Não tem mais aquela direção de profeta como antigamente, chegava Abraão, ô Sarão, para esse lado. Deus me direciona. Exatamente, vamos armar a tenda aqui, estamos juntos. Então, a gente vê essa dificuldade hoje, mas eu vejo que isso aí é um dos problemas para as famílias de hoje. Aí, quando vai para o ministério, aí complica mais. A sociedade cobra, a igreja cobra, uma família, né, eles têm em mente que a família do pastor tem que ser uma família exemplo. Infelizmente, né, a gente vê que a realidade às vezes não nos mostra muito isso, mas não quer dizer que não foi chamado, não quer dizer que não está no processo, né? É verdade. E eu vejo assim, né, acredito lá que você deve aconselhar muitas famílias também. E eu vejo a sabedoria, pastor, até gostaria, né, de trazer um elogio para você, porque alguns pastores às vezes querem aplicar os seus exemplos de 40 anos atrás, sem identificar que talvez o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo diferente e que exige dos pais uma atitude diferente, uma postura diferente, uma posição diferente com relação às famílias. Você disse um exemplo muito interessante. O quanto é necessário que nós acompanhemos os nossos filhos. Eu sou pai de 2 meninas e, assim, no momento que elas ficam pro celular, a gente precisa estar sabendo o que ela está assistindo, sim, o que ela está vendo, que tipo de conteúdo que ela está acessando. E também sempre está trazendo Cristo para os nossos lares, Jesus para os nossos lares. E, assim, eu acho muito interessante isso, essa visão que você trouxe macro de como que é hoje o posicionamento da família é fantástico. Sim, sim. E interessante, uma das coisas que me ajudou bastante em relação à família é a questão do culto doméstico. Alguns anos atrás a gente dizia muito culto doméstico, sempre houve na minha casa, hoje é a questão da célula. Mas hoje em dia, realmente o contexto é outro. Os pais hoje têm que estar bem antenados em relação aos filhos, bem atualizado, né? Procurar atualizar ao máximo, saber o que os filhos estão vendo no dia a dia, com quem eles estão relacionando, porque hoje em dia a questão das redes sociais tem um lado bom, mas infelizmente a gente vê a influência pro lado mal. Então os papais têm que ficar bem esperto mesmo e saber que não é igual, como eu disse, há 40 anos atrás, eu soltava os filhos aí tranquilo e não tinha muito esse tipo de problemas que hoje nós temos. Então, por isso que eu disse que hoje os papais têm que ter uma atenção dobrada hoje. E o interessante é que os princípios, entendo o que eu vou dizer, né? Os princípios de quem é cristão e daquelas pessoas e dos não cristãos, podemos dizer assim, eram semelhantes. Eles tinham princípio de respeito, eles tinham bons princípios que vinha dos avós, dos pais. Então, acaba que nós tínhamos o mesmo princípio e tínhamos Cristo. Hoje, realmente, se perdeu esse princípio no mundo e nós precisamos trazer esse princípio cada vez mais para dentro dos nossos lares. Sim, na igreja. É uma verdade. Eu lembro de meus pais, fui criado numa cidadezinha do interior e tive meu pai, minha mãe, assim, aquele casal de princípio, meus pais. Então, tá dentro disso que você tá falando aí, sabe? Então, eu tive uma criação, aquela criação que
os pais ensinavam os filhos a darem bênção, né? Aquela criação mesmo. Hoje a gente não vê mais, sabe? Então precisa repassar, ensinar. Eu tenho meus filhos, sempre meus filhos ensinam meus netos a dar bênção, a bênção de tio, vovô e aquela coisa, mas tem que ensinar mesmo. Sabe? Verdade. Bons princípios, né? Princípios são verdades eternas, né? Então tem que ensinar esses bons princípios. Nossos avós, bisavós nos passaram, mesmo não sendo conhecedores da Bíblia, mas a gente percebe que realmente eles tinham razão, né? Verdade, é verdade. A gente precisa trazer de volta esses princípios. É verdade. Para você que está nos assistindo, é interessante demais a gente trazer esses marcos, esses princípios que formaram as nossas famílias, que são essenciais para dar continuidade às famílias cristãs. É verdade. Pastor, agora eu tenho uma pergunta sobre o ministério. Qual que foi a maior dificuldade que você passou no seu ministério, nesse pastoreado aí dos 25 anos, que a gente está falando de família e ministério? E o ministério, como que foi? O que você acha que foi, Jonathan? Que dificuldade foi essa? Sim. Como eu disse, eu tenho 25 anos. Eu fui consagrado a pastor. E mesmo antes disso, eu tomava conta de congregação. E nesses 25 anos, assim, foi diversas experiências. E aí, quando eu olho para trás, eu vejo que todas elas, assim, hoje serve de base para me lidar com cada situação. O problema nunca vamos deixar de ter em relação ao ministério, mas um dos piores problemas que eu já enfrentei no ministério é a questão de divisão na igreja. Nossa. E é algo assim que muitos anos atrás me marcou muito, de ver uma igreja, um povo dividido, e Deus me deu a graça de contornar essa situação, percebendo assim, uma batalha espiritual muito forte por trás. E aí a experiência que eu tive, Deus me deu a graça de contornar. Hoje é uma igreja abençoada. Glória. E foi uma das piores dificuldades. E no dia a dia, as dificuldades a gente lida, né? Com as famílias, os problemas, que a gente acaba abraçando os problemas das pessoas. E aí Deus vai dando a gente sabedoria para lidar com cada situação. Tá? Cada situação, Deus dá a gente uma certa maturidade, da gente estar lidando com essas questões sem ser afetado, porque no início a gente vai com todo afoito na obra, questões emocionais, a gente acaba se abatendo. E a esposa, a gente não quer levar muito para casa, para esposa, a gente acaba, não é fácil. Aí tá aí a sua citação, que a esposa precisa ser guerreira, ajudadora, aí você mesmo a reação da esposa. É verdade. Realmente, porque acaba que afeta, não afeta? Afeta. E já chegou o ponto no ministério, muitos anos atrás, assim, de falar, meu Deus, não sabia que era tão pesado assim, não, igual Moisés chegou no tempo da vida ali que estava um pouco pesado, né? O carro estava um pouco pesado. Então, eu cheguei um tempo na minha vida de pesar um pouco, sabe? A questão da incompreensão, né, do povo, de não ouvir um fluir. E nós somos pastores, nós queremos, desejamos o melhor, o crescimento, as famílias, salvação. Quando isso não está acontecendo na prática, na íntegra, a gente começa a se frustrar um pouco, até mesmo se questionar. Mas aí a gente... Isso, exatamente. Mas aí Deus entra com a graça dele, né, e vai mostrando que realmente eu te chamei, te escolhi, vamos para frente, vamos prosseguir. E assim... Já senti vontade de desistir? Já chegou uma vez, sim. Foi exatamente nesse tempo aí que as coisas apertaram no ministério e eu aprendi muito. Aí eu passei a ensinar a igreja, a questão da unidade, passei muito tempo pregando, ensinando os princípios da unidade na igreja e aí Deus contornou essa situação, né? E o interessante é que por mais que a igreja tenha alguns pregadores, né, alguns irmãos que têm uma boa palavra, sim, mas essa responsabilidade de pregar unidade, pregar alguns princípios de igreja é do pastor, né? Realmente. Então, não tem como transferir essa responsabilidade, sim, né? Sim, é sua mesmo. Verdade. E aí tem que ter a sabedoria para você não ficar nem do lado A nem do lado B, mas ser bem ali a palavra, né? Princípio de Deus, valores, né? Porque Deus ele não quebra princípio. Não quebra princípio. Precisar, Deus quebra a pessoa, mas não quebra os princípios. Nossa, é verdade. Repete essa frase. Precisar, Deus quebra a pessoa, mas não quebra os seus princípios. E nós, ser humano, às vezes, não queremos passar por cima de princípios, né? Em relação a Deus, não funciona.
Então, os princípios de Deus é o mesmo em relação à igreja, né? A forma de ser, de se comportar. Nós temos exemplo na Bíblia, no Novo Testamento, claramente, né? Um padrão de Deus para a igreja, de Cristo Jesus. Então, quando a gente começa a fugir daquilo ali, aí realmente temos que, como diz, arregaçar as mangas e pedir Deus graça. E aí que realmente entra a graça de Deus mesmo. Porque se não for a graça de Deus, nós não suportamos, não. Pesa, tem hora. Já pesou, sim. Não fica muito pesado. É verdade. Carregar isso. É verdade. É maravilha. Deus abençoe demais. Que ensinamentos. Pessoal, te dar um conselho. Se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, que Deus possa abençoar demais a sua vida. Eu tenho certeza que a Einstein Brasil, os professores, eles ficam muito satisfeitos com isso. Eu, particularmente, eu gosto muito quando eu vejo o canal crescendo e isso ajuda muito a gente, tá bom? Pastor, eu queria agora que a gente fizesse uma conclusão. Queria que você concluísse um pouco, falasse também um pouco sobre conciliar isso, sobre família e ministério, e conclua para nós, por gentileza. Depois, eu queria te pedir também que você fizesse uma oração para nós, para os nossos ouvintes, para talvez alguma pessoa que está nos assistindo, talvez tem pastores nos assistindo, e que estejam com essa dificuldade de conciliar os dois, família e ministério. E talvez hoje Posso deixar um versículo aqui? Em cima disso aqui, eu quero só deixar um versículo aqui que eu sempre gostei, quero ler para você nesta noite, nesse momento, que está em Gênesis, capítulo 18, versículo 18, que diz o seguinte: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. É interessante que Deus, ele, quando a Bíblia mostra a questão de ministério, questão de se conciliar aí, questão ministério e família, a gente olha para a vida de Abraão, a gente percebe que não somente a vida de Abraão, mas a palavra que está bem interligado, é a questão da família. O primeiro ministério é a família. O primeiro ministério é a família. E a gente percebe na vida de Abraão, Deus ali ordenando a ele, mas primeiramente ele precisava ordenar os seus filhos e a sua casa para que se cumprisse tudo aquilo que Deus havia prometido, Deus havia falado. Então, como eu disse no início, nós queremos edificar uma boa igreja ou um bom ministério, precisamos aprender a começar lá em casa, lá na família, vivendo os princípios de Deus, tendo um bom comportamento, não sendo aquela pessoa de máscara, mas não entrando em contradição, fala na igreja, ou fala em casa, a maneira que vive. Então hoje a gente vê muito isso. Mas em relação a esse conciliar aí, questão da família e ministério, são duas coisas que precisam andar juntas. E eu sempre falo na questão de valores, na questão de prioridades. Primeiro é Deus, em segundo lugar a família, terceiro lugar a igreja, o ministério. Então a gente percebe que Deus é prioridade, pois em família, segundo lugar, é prioridade. Então, eu preciso estar trabalhando dentro dessa linha aí, porque senão não tem como. Mas são duas coisas que estão bem interligadas, porque se eu perder a questão da minha casa, a minha família, perder o controle, descontrolar nesse aspecto aí, eu vou me descontrolar se perder no ministério. Então são duas coisas que precisam andar juntas mesmo. Isso, como eu disse, requer assim, um olhar mais clínico daquele que tem um chamado ministerial, sabe? Olhando mesmo, vendo cada prioridade no seu devido lugar, não invertendo essa ordem de valores, que é muito importante, e sempre ensinando mesmo, sabe? Ensinando, como a ordem aqui de Abraão, que ele realmente foi chamado, que ele prestasse atenção, porque Deus havia prometido a ele, mas ele foi chamado para que realmente ele ordenasse seus filhos a sua casa. Então Abraão, a gente vê o cuidado dele com seu filho, mas pensando lá na frente, visando lá na frente.
Então, em relação ao ministério, à família, então a gente vê essa ligação, mas não tem como nós distinguir família, ministério, são coisas que estão interligadas, sabe? Estão juntos. Então, para mim, realmente, exercer um bom ministério, precisa exercer o ministério lá dentro da minha casa. E já começa o ministério, começa lá dentro da sua casa, com seus filhos, pastoreando seus filhos, sendo um bom marido, um bom pai, ensinando, pregando, comunicando ali os princípios de Deus, né? A comunicação principal na família é a palavra de Deus, Exato. a comunicação principal. Então, aquele que tem um chamado ministerial não pode deixar de prestar atenção nessas práticas aí que tem que ser no dia a dia. E hoje em dia vivemos dias que não podemos, assim, deixar a corda esticar, sabe? Não podemos dar tempo. Os papais aí, prestem atenção, as mamães. Não pode, tem que estar junto, chegar junto mesmo com os filhos ali no dia a dia, caminhando com eles, não somente mostrando o caminho ou apontando o mapa, mas indo junto na frente, sabe? Motivando. E aí funciona, tenho certeza que funciona, sabe? Porque eu creio na palavra do Senhor, quando nós realmente cumprimos esse princípio da palavra de Deus, sendo o marido, sendo o pai, o cabeça, como a Bíblia nos orienta, Deus realmente faz a parte dele. Eu vejo assim como Deus cuidou da minha família, por às vezes observar alguns detalhes e que precisava ser observado lá atrás. Então, mais à frente que hoje, eu vejo os bons resultados, sabe? Entender esse lado aí. Maravilha. Ô pastor, que maravilha. Faz uma oração pra gente, faz uma oração para aqueles que estão nos assistindo. Amém. Eu quero te agradecer, tá, Jonathan, por você, pela Escola Extra em Brasil, que Deus te abençoe, todos estão nos assistindo também, prazer. É uma alegria, fiquei ansioso por esse momento. A gente se divertiu rápido demais. Eu queria também mandar um abraço para o pastor Márcio, que ele vem nos abençoado tanto com esse ministério, vem nos abençoado com essa entrevista. Ele é o diretor da Extra em Brasil, é o idealizador desse projeto. Deus possa te abençoar, viu, pastor Márcio? Um abraço. Um abraço, pastor Márcio, meu querido pastor. Eu não tenho palavras para te agradecer. Obrigado. Pelo seu tempo, eu sei que você tem uma agenda muito corrida, mas você tirou um tempinho para poder abençoar os nossos corações com ensinos tão poderosos, vindo do coração de Deus. Amém. Eu quero fazer uma oração abençoando você aí, de repente está passando algum problema na família, algumas dúvidas em relação ao ministério. Aquele que chamou, ele é poderoso para sustentar as nossas vidas. Quando Deus nos chamou, Ele já sabia de toda a nossa trajetória, que estaria acontecendo lá na frente. Então nada pega Deus surpresa. A questão é nós sermos perseverantes. Alguns anos atrás alguém me perguntou em relação ao ministério, me fala algo aí que realmente vai me ajudar no ministério. Eu disse para ele, olha, e vai te ajudar, que me ajudou é você ter convicção do seu chamado. Convicção. Então se você tem convicção do seu chamado diante de Deus, bola para frente. Deus é contigo. Então vamos orar, amém? Agora, Senhor Deus e amado Pai, Deus, nós te agradecemos por todos nesse momento que estão nos assistindo. Quero orar por cada família, Deus. Essa família se encontra em dificuldade, até mesmo esse líder, esse que sente um chamado para o ministério, esse que o Senhor abençoou com dons espirituais. Deus abençoe e sustente, que haja perseverança. Quero abençoar o teu filho nesse momento, ó Pai. Aqueles que se encontram em dúvidas em relação ao seu chamado, até mesmo recebendo algumas ameaças. Meu Deus, tenha misericórdia. Eu quero abençoar os teus filhos em nome de Jesus. Obrigado pela Escola Extra em Brasil, por esse momento tão importante. Continue abençoando, ó Pai. Eu te dou graça por todo, pelo Jonathan, o apresentador. Continue abençoando esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Obrigado a você, Muito tá, bom. querido? Deus abençoe. Prazer, viu? Um abraço. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado por assistir, muito obrigado por estar aqui conosco. E nos acompanha, eu tenho certeza que vai ter vários vídeos, várias entrevistas poderosas vindo do coração do Senhor para a sua vida. Esse tem Brasil. Conhecer a Deus é nosso alvo, ser semelhante a Jesus, nossa missão.